Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Meu nome é André Queiroz e estamos aqui para dar um certo esclarecimento, a respeito do tema segurança pública. Então, que a gente observe em vários debates, em várias situações no cotidiano, as pessoas falam sobre segurança pública e muitas vezes elas enrolam as pessoas porque elas não sabem efetivamente qual é o tema que está sendo debatido aqui. Tá bom? Então, o nosso primeiro tema que nós vamos conversar com vocês a respeito da prevenção da criminalidade. Então, um tema que todo mundo gosta de falar e todo mundo gosta de conversar é o seguinte: devemos evitar o cometimento de crimes. Isso me parece bastante evidente para qualquer um de nós, não é isso? E normalmente num debate, a pessoa ela leva para um outro ponto onde as duas pessoas que estão debatendo não conseguem resolver a situação por uma questão muito simples. Porque elas misturam as formas de prevenção do combate à criminalidade. Como assim? Para se combater o crime, eu tenho a chamada prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Mas o que é isso? Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: quando a gente fala de segurança pública, o combate à criminalidade, eu posso dizer que é a principal função que os estados têm. Como assim, André? Quando eu vou na Constituição e eu elenco lá as funções da União, é bom a gente sempre lembrar, isso, que a nossa federação, que o Brasil, que a República Federativa do Brasil, é uma federação em 3 níveis. Nós temos a União, os estados e os municípios. Nós temos a União Federal, em âmbito federal, os estados, nossos 27 estados, bem como o Distrito Federal, que é um misto de estado e município, e os 5.570 municípios. No momento desse vídeo, nós temos 5.570 municípios, nada impede que eles possam ser efetivamente criados, desmembrados, ou associados, aglutinados em determinado estado. De qualquer maneira, nós temos esses 3 níveis. E a Constituição ela nos falou o seguinte: ela elencou as funções da União e ela elencou as funções dos municípios. Então, basicamente, quando a gente fala de União, você pensa naquelas atribuições relacionadas aí a algo nacional. Então, por exemplo, a defesa externa contra ataques estrangeiros, a representação do Brasil, externamente, diplomaticamente, emissão de moedas, sistema financeiro nacional, não é isso? Questões ambientais, quando eu falo de atividades nucleares, quando eu falo de proteções aos índios. Então, a Constituição, ela já nos elenca as atribuições relacionadas à União. Então, sempre que nós falamos sobre alguma atividade, a União também sempre vai traçar normas gerais. Já os municípios, basicamente, eles falam sobre ordenamento urbano. Lá no artigo 182 da Constituição, fala sobre ordenamento urbano. Então, na verdade, como é que as calçadas serão regulamentadas, não é isso? A limpeza de ruas. Basicamente, ordenamento urbano. Questão de desapropriação para construir determinada praça. Isso cabe aos municípios. Então, o município, eu penso no ordenamento urbano, na União, eu penso na proteção da nação. E, basicamente, para os estados, eu posso aqui afirmar que a principal função do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, é a segurança pública. E os órgãos de segurança pública, é óbvio que cabem a todos. Mas, basicamente, eu tenho os órgãos da União, que seria a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e, basicamente, os estados. Que eu estou falando da Polícia Militar, da Polícia Civil que investiga, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Estadual, das rodovias estaduais, mas basicamente eu quero que você entenda, inicialmente nesse nosso vídeo, que a principal função do Estado é a segurança pública. Da mesma forma também que uma das funções muito importantes, quando eu falo de segurança pública, que aí eu precisaria de um acerto também com os órgãos federais, através de convênios, é exatamente a fiscalização da fronteira estadual da chegada das armas. Então, algo muito importante, que em algum momento nós vamos conversar sobre isso, é justamente você poder criar mecanismos
e aqui eu procuro falar mais no estado do Rio de Janeiro, que é o estado ao qual me encontro, mas isso vale para todos os estados do Brasil, evidentemente, que é a fiscalização da fronteira estadual da chegada das armas, aqui no caso no Rio de Janeiro. Maravilha? Isso nós vamos deixar em outra oportunidade, mas já deixando expresso que isso aqui é uma das principais funções do Estado. E aqui de cara também falando a nossa repulsa à chamada criminologia marxista. Eu sou professor também de criminologia, e a criminologia nada mais é do que um estudo das razões que levam o indivíduo a cometer o crime. Então eu falo para meus alunos, se o direito penal é uma foto do crime, a criminologia ele traça um filme do que levou o indivíduo a cometer aquele crime. Então, quando eu vejo o marido matando a esposa, a foto é o indivíduo deu 3 tiros naquela mulher, ou vice-versa, evidentemente. Já a criminologia, eu vou estudar quais foram as razões que levaram aquele indivíduo a cometer o crime. Então, aqui, de cara, nossa repulsa à criminologia marxista. Por que isso? Porque eu, particularmente, eu entendo que na criminologia marxista, ele parte de um pressuposto que, apesar de ser verdadeiro, não é isso? Ele leva a conclusões equivocadas. Mas na criminologia marxista, ele parte de um pressuposto que o país ao qual está sendo avaliado, a sociedade está sendo avaliada, é uma sociedade que sofre de desigualdade. Desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdade de moradia, desigualdade de cor, de raça, de etnia, de orientação sexual. E o crime nada mais seria do que o resultado dessa desigualdade. Então, como eu vivo num país desigual, por exemplo, o Brasil já foi chamado, inclusive, de Belíndia, Bélgica com Índia, toda vez que o indivíduo comete um crime, o criminoso, nada mais, o crime aconteceu em razão de termos uma sociedade desigual. E quando eu tenho uma sociedade desigual, não é isso? O que eu estou querendo dizer? Eu atribuo culpa a essa desigualdade, eu atribuo culpa à sociedade e retiro a culpa do indivíduo que cometeu o crime. Para a criminologia marxista, parece que o último culpado foi o indivíduo que matou, que estuprou, que roubou, que furtou. Mas tão somente a razão de uma sociedade desigual. Entendeu? Então aqui já de cara, no início desse nosso bate-papo, que eu vou ter vários vídeos a respeito de segurança pública, já dando aí o recado, siga aí o meu canal, não é isso? Dá um joinha aí, não é isso? Se inscreva no canal e aí você vai ver várias questões a respeito de segurança pública. Maravilha? Também no momento posterior, vou fazer um vídeo só sobre criminologia marxista. Mas o que é a prevenção da criminalidade agora? Que é o tema que nós queremos abordar aqui. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Basicamente, quando eu falo de primária, secundária e terciária, eu penso na primária todos, na secundária alguns, na terciária um só. Então, como é que eu vou combater a criminalidade? Primeiro, faço uma política pública para todos. Se a primária não deu certo, eu vou para alguns. Se na secundária não deu certo para alguns, lamentavelmente eu vou para a individual. E o que seria a prevenção primária? Tá? Prevenção primária, gente, é aquilo que vale para todo mundo. Nada mais é do que uma política de implantação de medidas de prevenção, né, no sentido de evitar, de favorecer o que eu estimule os fatores de fora, exógenos da prática delitiva. O que é isso? Eu vou dar pleno emprego, eu vou dar moradia, eu vou dar saneamento básico, eu vou colocar uma polícia presente em todas as ruas. Eu quero que você entenda que essa medida ela vale para todo mundo. Entendeu? André, pleno emprego, dar emprego para alguém evita o crime? Evidente. Dar educação a esse indivíduo evita a criminalidade, o cometimento do crime? Evidente. Então, educação, dar saúde, assistência social, habitação, apoio para a família. Todas essas são medidas que previnem crimes. Isso vale para quem? Para todo mundo. E eu quero que você entenda, para alguns isso dá certo. É realmente aquele cara mora numa boa família. Para alguns. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem uma boa família não comete crime. Até porque se fosse assim, os políticos não cometeriam crime jamais. Seriam totalmente honestos. Mas a regra é, se você tem uma boa família, se você tem uma casa estruturada,
não é isso? Se você tem uma boa alimentação, se você tem o trabalho do seu pai, da sua mãe ou o seu próprio, não é isso? Se você tem até uma questão religiosa, se você tem uma religião ou uma religiosidade, ou você acredita em algo superior, se você tem saneamento básico na tua casa, a princípio isso evita cometimento de crimes, ponto. André, realmente isso evita, mas só que para alguns não dá certo. Aí eu começo a ir para a prevenção secundária. É verdade. Então, a depender, já agora, em algumas localidades, eu posso observar que em alguns lugares isso deu certo, em outros não está dando. Então, agora eu vou começar a adotar políticas públicas localizadas. Como, por exemplo, um exemplo que jamais vai ser de crítica, né, ou de determinado preconceito, que é uma coisa terrível, apesar de todos sermos preconceituosos, mas não podemos jamais discriminar. Preconceito vem de dentro, discriminação vem de fora, é aquilo que eu faço embasado no meu preconceito. Eu vou dar um exemplo de determinadas comunidades ou favelas, como você queira citar. Então eu vou adotar políticas públicas específicas para aquela localidade. Então eu vou dar, por exemplo, né, música, esporte. Eu vou criar, por exemplo, uma organização social, não é isso? Uma OS, uma ONG, por exemplo. Vou financiar determinada ONG, vou credenciar e habilitar determinada ONG para que ela atue em determinada localidade. Eu vou tratar de políticas públicas de segurança específicas naquela localidade, como, por exemplo, polícia presente. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Então, adoto medidas específicas. Há necessidade de você colocar uma política pública específica no Leme, por exemplo, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro? Talvez não. Mas há necessidade de uma política pública, ou talvez sim, evidentemente, mas uma política pública diferenciada no Complexo do Alemão, por exemplo? Sim. E sempre evitando a prevenção dos crimes para todas aquelas pessoas daquela localidade. Então eu penso muito nisso, ela se conecta muito com uma política legislativa penal, assim como a policial, fortemente polarizada pelos interesses da prevenção geral. Então ali, André, então você está dizendo que tem que botar a polícia lá para sair sentando bala nos bandidos. Não, não é isso. É fazer a prevenção daquela localidade. Então eu tenho, por exemplo, aquela influência, quero só que vocês entendam, que toda influência que for intensa, precoce e duradoura em alguém, essa vai ser preponderante. Então eu vou adotar políticas públicas, por exemplo, localizadas para aquele adolescente, aquele menino de 8, de 7, de 5, de 10, de 12, de 14, instruí-lo com arte, com música, com dança, com esportes, por exemplo. Não é isso? E isso vai prevenir o crime. Mas pode ser que não dê certo. André, você me desculpe, eu moro em comunidade, aquele menino estuda, mas aquele outro que teve tudo que foi dado a ele realmente não deu certo. Então você está me dizendo, meu amigo, que nós fizemos a prevenção primária, ele tem uma família estruturada, André, ele tem uma família estruturada, ele tem uma família legal, ele tem uma casa com saneamento básico. E digo mais, o pai ia para ele no colégio todo dia e voltava, só que o pai tinha que trabalhar. E quando ele deixava no colégio, o moleque estudava, dava 15 minutos, no momento que ele saía do colégio, realmente ele conhecia um cara que vendia balinhas, depois passou a vender outras coisas, e depois deu um radinho para ele, depois deu um fuzil na mão dele, e lamentavelmente não deu certo nem a primária nem a secundária. É isso que está me dizendo? Sim, lamentavelmente nós precisamos ir para a prevenção terciária. E a prevenção terciária é para aquela pessoa que já está delinquindo, já é um delinquente. Então, André, o que eu acho, que já que ele é bandido, eu preciso meter uma bala na cara dele, matar ele, os pais e os filhos. Você está maluco? Agora eu vou para a prevenção terciária. O que é isso? Aqui agora é uma forma de prevenção indireta. É uma forma de colocar na cabeça deste indivíduo, apesar de tudo ter dado errado na vida dele, eu vou incutir na cabeça dele agora para que ele evite o cometimento de novos crimes. Então aquele grande radical vai falar o seguinte, André, tem uma forma que é muito simples. Eu pego uma pistola e dou um tiro na testa dele. Cara, apesar de eu estar aniquilando aquele indivíduo, que também é senhor de direitos, titular de direitos e obrigações,
Não é isso? A partir do momento que o Estado faz isso com ele está estimulando que outras pessoas se revoltem em face do Estado. Então pode ser que eu esteja dando um tiro numa pessoa, aniquilando aquela ação de uma pessoa, mas estou incentivando várias outras para o cometimento do crime. Então a ideia qual é? A ideia é, e aqui vai o ponto, primeiro, é que botar na cabeça do indivíduo que ele tem que ser punido pelo mal que ele cometeu. Primeira ideia. Então é o seguinte, você vai responder por aquilo que você fez. Eu não posso passar a mão na cabeça dele. Se por um lado eu não posso matá-lo para aniquilar o problema, eu devo, até porque ele é titular de direitos e obrigações, eu também não posso passar a mão na cabeça dele, porque a ausência da presença do Estado também estimula a criminalidade. Então o primeiro ponto é adotar medidas de punição a ele. Então, uma pena adequada, que seja proporcional, que não seja excessiva, que não seja insuficiente. Isso cabe ao judiciário. E também cabe ao Poder Executivo um estabelecimento adequado de ressocialização desse indivíduo, que é a recolocação desse indivíduo em sociedade. E aqui eu quero apenas falar a palavra ressocialização. Eu ainda não sei, até porque nós vamos falar em momentos oportunos, em outros vídeos, como que se ressocializa esse indivíduo. Qual é a forma que eu vou ressocializar esse indivíduo. Perfeito? Então, se ele deve ser preso, se ele deve ser colocado no regime aberto, semiaberto ou aberto, se cabe prisão domiciliar, se baixa a tornozeleira eletrônica, prestação de serviço à comunidade, é isso? Uma sanção administrativa, eu não sei. Até porque vai variar de acordo com a gravidade do delito e as suas consequências. A reprovabilidade da conduta do agente e as consequências do crime. Vamos conversar em momentos oportunos, a gente poder avaliar que a vítima também concorre para isso. Então o importante é sabermos que, num debate, quando a pessoa fala o seguinte, olha só, eu acho que para acabar com a criminalidade ou diminuir, tem que ter pena, tem que punir. Aí, normalmente, se o debatedor fala o quê? Não, meu amigo, o que previne os crimes é o estudo, é a educação, é uma aceitabilidade dele em sociedade. Você fala, não me engane mais. Estamos falando de coisas diferentes. Você está falando da prevenção primária e eu estou falando da prevenção terciária. Não, eu acho que nós devemos dar educação no sentido de dar uma dança para ele, cursos especializantes de dança, de música, de esportes, fazer mal. Eu sei, você está falando da prevenção secundária. São coisas diversas. Então esse vídeo aqui serve para que você não permita que pessoas, muitas vezes mal intencionadas, mudem o debate, desvirtuando o foco da questão. Meu nome é André Queiroz, sou especialista em segurança pública, estou muito preocupado com a situação do Rio de Janeiro. Estamos aqui para ajudar e um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.